Graça e paz, igreja. Amém. Bom dia a todos. Minha voz é forte, eu já percebi que estava ligado já. Louvado seja Deus por mais um dia precioso, santo do Senhor, na qual nós nos encontramos como igreja para louvarmos aquele que vive eternamente para todo sempre. Hoje nós retornaremos às exposições no Evangelho de João, chegando então agora no capítulo 10 do Evangelho de João. Essa série de exposições também faz sentido à luz daquilo que nós aprendemos hoje na nossa EBD sobre os atributos de Deus. Se os irmãos lembrarem, o título dessa série é o Eterno Eu Sou, o atributo de Deus, né? E hoje nós trabalharemos em João, capítulo 10, dos versículos 1 ao 21. Nosso estudo dessa manhã, essa exposição, nós teremos uma breve introdução e teremos 4 divisões no nosso sermão. O ensino do bom pastor, o bom pastor como a porta das ovelhas, o bom pastor e conflitos sobre o bom pastor. E o título não poderia ser diferente? Jesus, o bom pastor. Ok? Para as nossas crianças, a palavra-chave é pastor. Bem peculiar, né? E a nossa afirmação teológica, bem objetiva: Jesus Cristo é o supremo e bom pastor que guarda e preserva o seu rebanho. Amém? Vamos ao nosso Deus mais uma vez em oração. Pai, uma vez mais nos colocamos diante da Tua presença para a exposição das Sagradas Escrituras e que nesta manhã, neste momento de pregação, que eu possa ser um instrumento de bênção para a vida dos meus irmãos. Que o Senhor fale em nossos corações, não o que gostaríamos, mas o que necessitamos. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. No ano de 1906, lá em Los Angeles, na Califórnia, um certo homem chamado William Joseph Seymour, ele deu início a um movimento conhecido como Movimento Pentecostal. Isso ocorreu lá na Rua Azusa. Desde então, este movimento ele passou a ganhar notoriedade, ganhou muita força. E em 1910, aqui no Brasil, lá no Belém do Pará, havia uma igreja batista tradicional. E 2 suecos, cujo nome era Daniel Berg e Gunnar Wring, eles foram expulsos da sua antiga igreja local, uma igreja batista também. Então eles foram excomungados. Eles vieram para o Brasil e eles chegaram até o Belém do Pará, onde tinha essa igreja batista tradicional. E aproveitando a ausência do pastor, eles ganharam bastante notoriedade. Eles frequentavam os cultos domésticos, eles visitavam as pessoas, porque eles vieram dizendo que iriam praticar a episcopê. E esses suecos, eles foram se relacionando com os crentes daquela congregação local e foram engendrando uma nova doutrina.
Esse relato, ele foi escrito por uma testemunha ocular deste caso, que era um membro dessa igreja, chamado Raimundo Nobre. E ele escreveu uma carta ao jornal Batista daquela época, descrevendo o que estava acontecendo naquela igreja. Então, Raimundo Nobre, ele nunca tinha ouvido falar num culto pentecostal. Era muita novidade para ele. Ele não tinha familiaridade com aquilo. E segundo Raimundo, ele diz que as pessoas começavam a proferir palavras desconexas uma das outras, e elas gritavam muito forte, elas dançavam na igreja, e conforme ele observando aquilo, ele disse que ele se colocou de pé e pedia para a igreja parar com aquilo, só que quanto mais ele falava alto, mais a igreja gritava mais forte ainda, até que ele acabou desistindo de pedir para parar e a igreja não parava mais de fazer aquelas coisas. Então, aquela igreja batista tradicional, ela quase foi destruída por conta de duas pessoas que foram excomungadas da sua igreja e quiseram colocar dentro da igreja batista aquilo que eles acreditavam que fosse verdade. Aqui eu não estou nem fazendo uma crítica ao movimento pentecostal, embora eu poderia fazê-lo. Mas o ponto que eu quero destacar é essa ausência do pastor. Aqui nós tivemos uma falha. Porque não que o pastor é proibido de viajar ou tirar umas férias, mas ele precisa ter pessoas que fiquem responsabilizadas para cuidar do seu rebanho. A passagem que nós iremos trabalhar é uma passagem muito conhecida. Nós iremos ler o capítulo 10, dos versículos 1 ao 21, e os irmãos vão entender o porquê dessa introdução que eu fiz aqui. Vamos ao texto. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Talvez até aqui os irmãos já devem ter entendido a introdução. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida
Desculpe. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que ouves? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Esse último versículo, 21, já nos dá uma boa ideia do contexto que está inserido esta passagem. Se os irmãos lembrarem, no capítulo 9 nós estávamos tratando a respeito do homem que havia sido curado da sua cegueira. Lembram? Então, esta passagem agora, no capítulo 10, é uma continuação do que foi dito no versículo 41 do capítulo 9. Então, o homem curado que segue Jesus, mas acaba excluindo da sinagoga, é uma das ovelhas de Jesus. Jesus é o pastor divino e os fariseus, os líderes infiéis de Israel. Tudo isso aqui, nós conseguimos fazer um ponto de partida a partir de Zacarias, capítulo 11, no versículo 17. Zacarias, ele relata a concepção dos pastores inúteis. Eles se alimentam das ovelhas em vez de alimentar as ovelhas. Longe de cuidar das ovelhas, esses pastores se omitem e sacrificavam as ovelhas, arrancando-lhes as lãs e comendo-lhes as carnes. Esses pastores indignos são expulsos e Deus mesmo cuidará de apacentar suas ovelhas. Deus entregará suas ovelhas a alguém digno de confiança. Então, nós vamos trabalhar aqui uma ideia de quem é o Supremo Pastor. É claro que isso vai ter algumas aplicações para a nossa igreja local, uma vez que todo e qualquer pastor bíblico, ele tem, por exemplo maior, o Supremo Pastor. Essa palavra aprisco, nós iremos tratar aqui agora do versículos 1 ao 6, o ensino do bom pastor. Essa ideia de aprisco, ela significa um abrigo temporário para as ovelhas. Este abrigo ele servia para proteger de lobos e hienas. Havia dois tipos de apriscos naquela época. No inverno, existia um lugar com uma porta que ficava trancada e a chave era confiada ao porteiro. Então, por isso essa ideia de que o ladrão ele vem, sobe, porque era construído muros em volta do aprisco e tinha uma porta que trancava onde as ovelhas ficavam, para que nenhum ladrão viesse ou alguma fera do campo viesse e devorasse as ovelhas. No verão, elas ficavam, o pastor ficava com o seu rebanho nos campos. E eles recolhiam a um pequeno aprisco de pedras. E esse aprisco tinha uma abertura por onde as ovelhas entravam e saíam. E o próprio pastor servia como porta neste aprisco na época do verão. Então, note, no primeiro aprisco, os ladrões subiam as paredes para tentar saquear as ovelhas. Já no segundo, o pastor servia de porta. Então, para que o ladrão passasse para usurpar as ovelhas, tinha que passar primeiro pelo pastor. Nós temos vários exemplos de homens de Deus que eram pastores no Antigo Testamento, como Moisés, por exemplo. E quem é que não lembra do rei Davi, que era um pastor de ovelhas, enfrentou feras do campo para proteger as suas ovelhas, não é verdade?
E nós temos também a figura maior de o Deus Supremo como pastor de Israel. Então, eu gostaria de tomar nota de algumas coisas que eu destaquei aqui a respeito do pastor e das ovelhas. Então, o pastor é a pessoa que cuida de ovelhas. Em linguagem figurada, o Antigo Testamento apresenta a Deus como pastor líder de Israel. O Novo Testamento fala de Jesus como o bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas. As ovelhas são animais curiosos, de pouca inteligência. Geralmente são incapazes de encontrar o caminho de casa, mesmo que o aprisco esteja à vista. Sabendo dessa fraqueza, os pastores nunca tiram os olhos do rebanho. Queridos, às vezes as pessoas pensam que nós somos chatos por estar em cima das ovelhas. Nós fazemos aqui estudos, temos a nossa IBD, temos série de exposições, estamos aplicando boa doutrina para a igreja local. E mesmo assim, é muito fácil para qualquer um de nós se desviar do caminho. Quando nós pensamos que estamos com uma bagagem de conhecimento teológico amplo, aí que vem a maior queda. Porque nós desviamos o foco do Supremo Pastor e olhamos para aquilo que nós adquirimos de conhecimento. Então, se sentimos pessoas capacitadas e acabamos sendo levados por qualquer vento de doutrina. O apóstolo Paulo já dizia isso. Às vezes, algum animal se embrenhava por um caminho repleto de espinhos ou caía num despenhadeiro nas colinas rochosas da Palestina. Então o pastor procurava amorosamente sua ovelha e a levava de volta em segurança do aprisco. Então aqui é aquele cenário daquela ovelha que se desgarrou do rebanho, está lá perdida. Lembra do filho pródigo? É mais ou menos aquele sentido ali. Na verdade, mais ou menos não, é literalmente aquilo. Então, quando nós mandamos, por exemplo, algum vídeo no WhatsApp, ou fazemos alguma cobrança de como é que está o seu relacionamento com a sua esposa, como está a sua vida com o seu pai, com a sua mãe, nós não estamos ali simplesmente querendo se intrometer na sua vida para mostrar que nós somos superiores a vocês. Não é esse o sentido. Nós não queremos que nenhum de vocês se percam. E nós vamos amorosamente porque nós imitamos o Supremo Pastor. Lembre-se do homem que havia sido curado, tinha sido expulso da sinagoga e Cristo vai até ele. Foi a segunda parte do sermão que nós trabalhamos aqui, depois da cura do homem. Porque se os irmãos lembrarem, primeiro Jesus, ele vai até o homem e cura o homem da cegueira, e depois que ele é excluído da sinagoga, Jesus também tem um novo encontro com ele. Vocês lembram? Jesus não abandona as suas ovelhas. A igreja local, nós somos ovelhas de Cristo. E ele delegou responsabilidades aos líderes das igrejas locais. Então, quando nós vamos até os irmãos, nós vamos com todo amor e misericórdia. Às vezes as palavras parecem duras quando nós vamos falar com alguns irmãos. Mas isso não é por justiça própria. Isso é por causa da incumbência que nos foi dada por Cristo. Na Síria e na Palestina, terras bastante áridas, os pastores têm de procurar diligentemente por ribeiros,
às vezes por várias horas. As ovelhas precisam beber água todos os dias. O pastor deve encontrar um riacho borbulhante para seus animais, que mudam de lugar com muita frequência e precisam sempre de pastos frescos. Nós não podemos simplesmente pregar o sermão aqui agora pela manhã e agora vocês que se viram. As ovelhas precisam ser alimentadas. As ovelhas precisam ser saciadas. As ovelhas precisam caminhar em pastos verdejantes. Esse trabalho só é possível quando nós estamos aliançados na ortodoxia cristã, na doutrina correta e na ortopraxia, na prática correta. As ovelhas, elas precisam sempre ter um pasto e alguém para liderá-la, para que elas vão até o Supremo Pastor em breve. Note, a presença do pastor também oferecia consolo ao rebanho. Davi reconheceu isso no Salmo 23. As ovelhas ficam contentes apenas de estar no campo junto com o pastor. Os cristãos são consolados pela presença do Senhor. Nós devemos nos alegrar quando nós temos homens que se preocupam com nós. Grave isso no seu coração. Você deve se alegrar com toda a pessoa que te leva aos pés de Cristo. Os cristãos, eles são consolados pela presença do Senhor. Então, se vocês têm um homem que lidera sobre vocês, levando vocês aos pés de Cristo, isso é motivo de nos alegrarmos. Esse pensamento é bastante confortante diante das provações. Esses dias eu estava conversando com um amigo pastor. E ele disse para mim que ele estava indo visitar uma ovelha que não era do seu rebanho, não era da igreja local dele. Mas o rapaz, ele está com uma doença terminal, está bem perto de morrer. Então, neste momento, ele só escuta, mas nenhuma parte do corpo dele funciona. E ele é casado, tem filhos, ele é jovem, tem uns 33 anos por aí. E aí, ele me disse que o pastor desta ovelha, enquanto ele estava fisicamente bem, ele acompanhava, mas depois que o rapaz ficou nessa situação, ele abandonou a ovelha. Ao ponto de o meu amigo ter que ir lá na casa dele para fazer oração e confortar a esposa. E mais ainda, ovelha do pastor desse rapaz ainda dava em cima da esposa dele. A primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte: primeiro, que ele não é um pastor, o rapaz que diz ser o pastor dessa ovelha. E segundo, que lá não é uma igreja, é uma sinagoga de Satanás. Eu não preciso nem ir lá para saber isso. Mas a partir do momento que eu vejo o relato, o testemunho disso, um pastor que não ama suas ovelhas, que não vai atrás de suas ovelhas, ele não ama suas ovelhas. Ele é um mercenário. E nós vamos entender aqui daqui a pouco que o mercenário não necessariamente ele está se corrompendo financeiramente. É também, mas não somente isso. Nós vamos tratar a respeito disso. Nada pode nos fazer mal sem antes passar por ele. Quem? Jesus, que é a porta. Essa é uma imagem perfeita do pastor, que literalmente se tornava a porta do aprisco. Ele se encolhia na entrada de uma caverna, colocando o seu corpo entre as ovelhas que dormiam e os animais selvagens ou ladrões. Veja, o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que está nos guardando, mesmo nos momentos de dificuldades.
mesmo nos nossos momentos de angústia, de tristeza, de dor, nos piores momentos da nossa vida, Jesus Cristo, Ele está nos apacentando. E você tem a certeza disso quando você sabe que tem pessoas orando por você, que tem pessoas compartilhando o Evangelho com você. Quando você está numa igreja bíblica, isso é uma evidência de que Cristo não se esqueceu de você. Agora, os irmãos que gostam de anotar, nós vamos ter bastante coisas para anotar agora. O pastor, ele pode ser conhecido por 6 marcas. Primeira dessas marcas. O porteiro abre a porta para ele. Por quê? Porque este é um pastor legítimo. Ele não é um falso pastor. Ele é um pastor que tem plena convicção da sua responsabilidade com o rebanho. Ele não foge no meio das dificuldades. Ele não se acovarda quando o lobo vem. Segundo, o pastor tem cheiro de ovelhas. Por isso que ele conhece, elas conhecem a sua voz. Essa ideia de um pastor chegar para você e falar assim, olha, qualquer coisa você me liga aí, tá bom? Se você estiver precisando. Isso não é um modelo bíblico. É o pastor que vai até as ovelhas. Por isso que nós adotamos uma prática do relacionamento pessoal. Gostamos de fazer visita, tomar um cafezinho, comer um bolo. Eita, que coisa boa, hein? Falar dos pecados. Nós também recebemos os irmãos em casa. A porta da minha casa está aberta para todos aqui. Não tudo de uma vez, né? Senão não ia caber lá. Um pouquinho de cada vez dá para ir. Até todo mundo, né? Aperta lá um pouquinho lá e dá tudo certo. O pastor, ele tem um bom relacionamento individual. Por isso que ele conhece as ovelhas pelo seu nome. Um amigo me disse uma vez que ele já estava praticamente uns 5, 6, 7 anos na igreja. E certa vez ele estava participando de uma reunião e o pastor da igreja local, a gente dá risada para não chorar, né? Chegou para ele e falou assim, nossa, o irmão serve a Deus em qual igreja? E ele disse assim, olha, há 7 anos eu sirvo o senhor aqui. E aí o pastor se envergonhou, abaixou a cabeça e falou, que péssimo pastor eu sou. Se eu tivesse lá, eu falaria, verdade, você tem razão. O pastor, ele também é o guia das ovelhas. Ele lidera as ovelhas. Mas veja, a liderança, ela não pode ser entendida aqui no seu sentido literal apenas. Porque falsos profetas também lideram as suas ovelhas. Ou os bodes. Aqui, essa liderança, ela tem um objetivo, levar aos pés de Cristo. A partir do momento que o pastor não conduz o rebanho até Cristo, ele é um falso pastor. Ele é um falso profeta. Ele é um mercenário, interesseiro. Por isso que o pastor é um líder. Porque na condição de líder, ele está ali sempre atendendo, não às vontades, mas às necessidades das ovelhas. E por fim, o pastor, ele transmite confiança. Porque quando ele está submisso a Deus, as pessoas podem confiar porque ele está escravo da Escritura. Ok? Vamos avançar? Então, nós percebemos que
Aqui, dos versículos 1 ao 6, Jesus está ensinando quem é o bom pastor. Por isso que é o ensino do bom pastor. Agora, nos versículos 7 a 10, nós iremos entender o bom pastor como a porta das ovelhas. E aí nós vamos dos versículos 7 a 10. Veja, ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Jesus. Olha aqui o versículo 7. Vamos ler novamente. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ninguém pode entrar nesse aprisco porque é uma boa pessoa, porque é um bom pai, porque é um bom marido, porque é um bom filho, porque é um bom funcionário, porque está todos os dias na igreja, porque participa da ceia, porque foi batizado. Ninguém participa do aprisco por causa dessas coisas. Essas coisas são consequências daquelas pessoas que foram regeneradas, que nasceram de novo. E agora elas odeiam o pecado. Então o pecado não é algo prazeroso para essas pessoas. Essas pessoas, quando elas pecam contra Deus, elas se entristecem, elas choram, elas não dormem. Eu contei uma experiência uma vez, lá na igreja de São Paulo, quando eu conheci as doutrinas da graça, e aí então, quando eu comecei a me aprofundar na depravação total, eu não ficava mais em paz. Eu me condenava o tempo todo. O que eu sou, meu Deus do céu? E agora? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e agora? Então, sabe quando eu estava parecendo Lutero quase. Cada vez que eu cometi um pecado, eu queria me flagelar. Até que eu fui me aprofundando na onde? No conhecimento de Deus. E aí eu fui entendendo quem esse Deus é. E aquilo foi, não é por mim, não é pela minha força, não é nas minhas obras, não é no meu entendimento, mas é nos méritos de Cristo. E aí aquilo que nós ouvimos aqui pela manhã com o irmão Leonardo, conforme eu fui conhecendo mais a Deus, mais eu fui amando Ele. Entende? Então, no aprisco do bom pastor, estão ovelhas submissas à liderança dele. Aquilo que ele estabeleceu. Não é aquilo que nós achamos, pensamos ou queremos. Agora, vamos dar uma lida lá em Salmo 118, no versículo 20. Salmo 118, no versículo 20. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Veja, aqui também é um título messiânico que aponta para Cristo como sendo a porta dos que entram, os justos. Agora, o apóstolo Paulo chega a dizer: não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Por isso que não é pelas obras, mas é por todos aqueles pela qual Cristo justificou. E a igreja do Senhor, que compõe aquele reino vitorioso que nós tratamos no último domingo, ela pode se alegrar porque ela foi justificada. Só um minutinho. Eu separo muitos versículos, então eu fico na Bíblia, eu fico no celular, olho no tablet aqui também para poder falar a respeito de tudo aqui.
Em Ezequiel 34, dos versículos 2 a 4, diz o seguinte: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Esse é o pano de fundo para este versículo que nós vamos ler agora, no versículo 8. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Note, esses ladrões e salteadores são todos os falsos pastores, que ao invés de estar cuidando do rebanho de Cristo, eles estão sugando os ossos dela, estão chupando o sangue das ovelhas. O interesse deles é o status, é o dinheiro. Eles são falsos. Eles serão denunciados. Já vou bater um pouquinho mais neles. Calma que nós já chega lá. Então, veja no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Essa expressão entrará e sairá é um semitismo que ecoa a terminologia da aliança, especialmente as bênçãos deuteronômicas pela obediência, ou seja, o pacto de obras. Certo? Agora, 3 perspectivas nós podemos pensar a respeito de Jesus como a porta. E aqui eu quero fazer também algumas aplicações relacionadas ao tempo. Passado, presente e futuro. Ok? Já eu explico isso. Jesus, ele é a porta da salvação. Não existe ninguém salvo que não passe pela porta de Cristo. Desde a eternidade, Deus estabeleceu que iria eleger incondicionalmente pessoas para a salvação. E é isso que nos garante a certeza de quando nós vamos evangelizar pessoas. Porque nós apresentamos quem Deus é e, consequentemente, quem o ser humano é: depravado, pecador. E aí então, nós chamamos eles ao arrependimento. E todos aqueles que forem de fato de Cristo, eles virão. A eleição e predestinação, ela não é algo para que nós tenhamos medo. E se? Não. A eleição e a predestinação é a certeza que Cristo morreu eficazmente para salvar as suas ovelhas. Todos aqueles que ouvem a voz de Cristo, eles têm a certeza de que eles serão salvos, porque eles não foram comprados por um sangue falso, mas por um sangue verdadeiro, vertido na cruz, de uma maneira que todos aqueles que estão em Cristo perseverarão até o fim. Graças a Deus por isso. Jesus é a porta da libertação. Lembra do tempo? Passado, presente e futuro. Cristo nos liberta do passado. Como assim? O passado, muitas vezes, ele aprisiona a pessoa, causando nela depressão. Essas pessoas que estão presas no passado, elas olham para aquilo que elas poderiam ter feito lá atrás e não fez, e agora se martirizam no presente.
Então elas ficam angustiadas. Eu poderia ter falado mais para aquela pessoa que morreu. Eu poderia ter feito isso, que aí talvez não teria acontecido aquele acidente. Eu estaria empregada, eu estaria isso. E ela começa a colocar um monte de culpa sobre si. O segundo estágio, presente, são aquelas pessoas que estão procrastinando. O que seria isso? Deixar para depois. Porque o presente, eu tenho tantas coisas para fazer que eu me esqueço das coisas essenciais da vida. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar da esposa, eu tenho que cuidar do filho. Mas eu não consigo separar um tempo de oração a Deus. Mas eu não consigo separar um tempo para refletir nas Sagradas Escrituras. Eu não consigo separar um tempo para fazer uma leitura de 20 minutos. Eu não tenho tempo nem para vir orar com os irmãos nas reuniões de oração. Porque eu estou muito cansado. Eu trabalho o dia inteiro. Estou muito cansado, não consigo. Já ouviram isso? E às vezes é o marido que desmotiva a esposa com o seu cansaço, ou a esposa que desmotiva o marido, ou é o filho que desmotiva, ou é o pai, ou é a mãe. Então nós ficamos tão inchados de coisas do presente que procrastinamos as coisas do reino dos céus. E aí então, o futuro. Esse aqui. Isso reflete ao quê? Aquelas pessoas ansiosas. Elas não conseguem descansar em Deus, então ela já está aqui, pensando no amanhã, a conta que está atrasada. Está pensando no carro que está quebrado lá na garagem. Tive que vir de Uber hoje, o carro quebrou, já está pensando no mecânico. O mecânico vai agora empurrar um monte de despesa em mim. Percebe? Nós não conseguimos ter descanso nessas coisas. Mas Cristo é a porta da libertação. Quando nós colocamos a nossa mente que é em Cristo que é a nossa liberdade, então nem o passado, nem o presente, nem o futuro vai nos prender, porque Cristo é superior a todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é a porta da providência. Porque o texto diz o seguinte, no versículo 9, veja lá. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. É tudo que a ovelha queria. Um lugar para que ela pudesse pastar, um lugar tranquilo, sem o risco de morte ali, né? Por feras, sem risco de ser roubadas por ladrões. Cristo é a nossa providência. Quando nós descansamos e confiamos em Deus, tenham certeza, nas suas maiores dificuldades, seja ela financeira, saúde, física, espiritual, Cristo guardará cada um de nós. Nós ficamos tão angustiados com o nosso, às vezes com o nosso trabalho, ou dentro de casa, não conseguimos ter um bom relacionamento com o nosso próprio cônjuge. É porque os nossos olhos se desviaram de Cristo por algum instante. E lembra, existe uma consequência, um juízo temporário sobre aquelas pessoas que se desviam de Cristo. Por que um juízo temporário? Porque nós não acreditamos na heresia da perca de salvação. Então não é que uma pessoa ela se desviou de Cristo em algum momento da sua vida e Cristo... então ela era salva e deixou de ser salva. Isso não existe. Mas existe um juízo temporário. E muitas vezes nós estamos nesse juízo temporário por causa de consequências daquilo que nós fizemos. Então aquilo que você plantou hoje, plantou ontem, você está colhendo hoje. E aí você não entende, quem foi que eu fiz? Por que eu mereço isso? Você merecia pior. Mas Cristo é tão bondoso e misericordioso que Ele preserva a sua vida. Ok?
Aí no versículo 10. Esse sermão tende a ser um pouquinho mais longo do que o normal. O versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quantas vezes nós ouvimos isso? Atribuindo a quem? Ao diabo, né? Por algumas inferências, nós podemos até colocar isso na conta dele, do miserável. Mas aqui não é o diabo que está. Aqui nós temos 3 personagens. Nós temos Jesus, o bom pastor. O ladrão, que é o mercenário, ele é o falso profeta. O lobo, sabe que aí vem o lobo e o ladrão foge? O lobo que é o diabo. Então assim, o ladrão, no contexto aqui, é os líderes infiéis. Eles agem em benefício do rebanho. É provável que os ladrões famintos roubassem ovelhas para comê-las. Então o benefício que eles encontram aqui é um benefício para si mesmos. Não em benefício do rebanho em si, né? O pastor arrisca a própria vida para proteger o rebanho, não só das feras do campo, mas também dos ladrões. Os pastores eram conhecidos por sua grande preocupação com as ovelhas. E essa imagem é apropriada a quem? A Deus. Então aqui o ladrão é a mesma coisa que o mercenário. Lembra que eu havia dito que aqui a ideia de mercenário não está ligada somente à questão financeira. Mas o mercenário é aquele que corrompe a palavra de Deus para o seu próprio status, seu próprio orgulho. Por que ele é ladrão? Porque ele rouba a glória de Deus para si mesmo. Ele usufrui daquilo que era para ser a Deus, a ele mesmo. Ele, de vez de levar as ovelhas aos pés de Cristo, ele leva aos seus próprios pés. Ele pisa nas ovelhas. Ele esmaga as ovelhas. Engendrando o quê? Lembra da introdução? Agora ficou mais claro, né? Eles colocam lá o quê? A falsa doutrina. Eles tentam engendrar no meio da igreja. Um outro exemplo aqui. Pense você comigo o seguinte. Você precisou sair da sua casa e contratou uma babá para ficar com o seu filho. E aí chegam na sua casa ladrões de alta periculosidade. E aí, a pessoa que você contratou para cuidar do seu filho, com medo do ladrão, ela foge e deixa o seu filho com o ladrão. Isso é o retrato dos pastores covardes. Igual a esse que eu relatei do meu amigo lá. Quando a situação ficou estreita, ele abandonou a sua própria ovelha. Enquanto ela estava lá, dando oferta, dando dízimo. Enquanto ela estava lá, debaixo da autoridade do pastor. Mas no momento que a circunstância aperta, eles fogem. Porque eles são inimigos de Deus. 2 marcas nós podemos destacar aqui a respeito dos ladrões e salteadores. Primeiro, eles não têm legitimidade, ao contrário do pastor. Porque eles são contrários à sã doutrina. E a segunda marca é que eles são devastadores. Eles matam, eles roubam e eles destroem. O exemplo prático aqui que nós devemos observar são os fariseus. Porque eles queriam matar Jesus Cristo, eles queriam roubar a glória de Cristo, eles queriam destruir o reino de Cristo. Tanto que eles pouco importam para a cura do homem cego, porque ele foi curado no sábado. Percebe? Aqui eles não estavam pensando em questões financeiras. Mas mesmo assim eles são ladrões. Mesmo assim eles matam, eles roubam, eles destroem. Jesus é a
porta da abundância. Porque no versículo 10 ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Note, tudo aquilo que as ovelhas necessitam, encontramos na pessoa e no caráter de Cristo. Agora nos versículos 11 ao 18, vamos correr um pouquinho, senão a gente vai ficar aqui que nem o apóstolo Paulo pregando. Inclusive, eu estava comentando com os irmãos, faltou 20 páginas para eu ler, para preparar esse sermão aqui. Eu já tinha lido quase tudo, faltou 20 só. Versículos 11 ao 18. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário é alguém contratado para cuidar das ovelhas. Mas ele não é pastor, nem dono das ovelhas. Ele faz o seu trabalho para receber um salário. Às vezes financeiramente, às vezes o seu próprio status, o seu próprio ego é a sua recompensa. Jesus, ele nos chama de ovelhas. As ovelhas são o quê? Indefesas, inseguras, muitas vezes até míope, não enxerga direito e não pode se alimentar a si mesmo, né? A ovelha é totalmente dependente do pastor. Por isso que há essas aplicações que ora se aplicam ora eu tenho feito aqui aplicações para a nossa igreja local aqui como líderes e pastores da igreja, mas sempre apontando para Cristo, mas neste contexto aqui, o apontamento é exclusivamente, não tem como eu fazer o apontamento nem para o Léo, nem para mim. Vocês não são totalmente dependentes de nós, mas são totalmente dependentes de Cristo. A nossa incumbência é fazer com que vocês se prostrem diante de Cristo. Porque é nele que nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. O Messias, ele é apresentado como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, lá em Salmos 22. Ele é o grande pastor que vive pelas ovelhas, em Salmo 23. E ele é o supremo pastor que voltará para as ovelhas, no Salmo 24. O tempo todo, a Escritura está apontando para o supremo pastor que é Cristo. Agora, eu quero ler com os irmãos Hebreus, capítulo 13, versículo 20. 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o tempo, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O Supremo Pastor é aquele que nos aperfeiçoa. Nós somos moldados por Cristo, de modo que nós agora verdadeiramente estamos retornando ao nosso estágio de imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele foi como aquele espelho quebrado, sabe? Que você olha e vê tudo embaraçado. O ser humano, ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mas uma imagem distorcida. A obra que Cristo realiza em nós, ela faz com que esse reflexo não fique mais totalmente distorcido. Nós estamos em um processo de santificação e aperfeiçoamento para que um dia nós ficamos plenamente à imagem e semelhança de Deus na eternidade com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos destacar aqui agora alguns pontos sobre verdades sobre o bom pastor. Então, pensem comigo. Primeiro, ele se sacrifica pelas ovelhas. O bom pastor, e agora apontando totalmente para Cristo, o nosso supremo pastor. Então, ele é quem se sacrificou pelas ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas.
Ele se entregou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele se entregou nos trazendo para a novidade de vida. Agora nós temos vida e paz com Deus. Segundo, ele se deu voluntariamente. Ele não foi forçado a ir à cruz. Desde a eternidade havia um decreto, havia um pacto estabelecido que ele iria voluntariamente se sacrificar pelas ovelhas. Terceiro, ele se deu vicariamente. Isso significa que ao invés de você, foi ele. Uma morte substitutiva. Ao invés das ovelhas, foi o pastor que se entregou na cruz. Quarto, ele conhece as suas ovelhas. Não existe nenhuma ovelha que Cristo não a conheça. Quinto, e aqui eu quero fazer uns breves comentários. Ele tem outras ovelhas fora do aprisco. Elas ouvirão a voz. Isso significa que a proclamação do Evangelho é uma missão vitoriosa. Pois a vocação é eficaz e o chamado é irresistível. É impossível que o reino de Cristo não avance. O reino de Cristo, ele avançará, continua avançando e irá triunfar sobre todos os inimigos de Deus. Por isso que nós devemos constantemente, persistentemente proclamar o Evangelho de Jesus. E ele tem uma voz poderosa. Por isso que a chamada é irresistível, porque quando ele chama, não há pecador que diga, eu não vou, respeita meu livre-arbítrio. Isso não ocorre. Ele chama e as ovelhas vêm. E elas não vêm também arrastadas também, sabe? Ai, que saco, vou ter que ir. É que ele regenerou, ele transformou aquelas pessoas. Elas vão porque elas foram amadas e agora elas também amam a Cristo. Percebe? E ele tem um só rebanho. Sabe aquela teologia que diz que a igreja ela é um parêntese na história, que o trato é com Israel? É um só rebanho. Um só pastor. Ele é o nosso Senhor, o Senhor da igreja. O mercenário não é pastor. O mercenário não é dono das ovelhas. O mercenário não se sacrifica pelas ovelhas. Então, nós percebemos aqui agora que nos versículos 19 ao 21 existem conflitos sobre o bom pastor. Eles dizem, por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouves? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos chegar ao final agora, né? Jesus, ele curou enfermos, alimentou famintos, consolou os aflitos. Isso não é característica de uma pessoa que está endemoniada. Os mercenários, os ladrões, estes sim são endemoniados, porque eles visam a sua própria glória. Então, quem são verdadeiramente os endemoniados aqui? Os próprios fariseus, que estão acusando Jesus Cristo de estar possesso. Eles são egoístas, porque eles não conseguem contemplar a maravilha que Cristo acabara de fazer àquele homem que havia sido curado. Então, quando Jesus começa a demonstrar para eles
o que de fato é um pastor que ama as ovelhas, eles começam a atacar agora a Jesus Cristo. Não é a primeira vez que eles fazem isso. E por não ser a primeira vez é que nós podemos afirmar que endemoniados são todos aqueles que estão contrários a Jesus Cristo. Algumas considerações. Queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o supremo pastor. E Ele tem um aprisco, na qual todos nós que fomos selados pelo Teu Santo Espírito pertencemos a este aprisco. Nós não devemos dar voz a falsos profetas. Às vezes, nós procuramos várias mensagens no YouTube. E às vezes a gente até cai em algumas pessoas que a gente nem conhece. E aí a gente começa a ouvir e fala, olha, nunca ouvi isso lá na igreja. E às vezes você está sendo alimentado por algo podre, achando que aquilo ali é bom. Tenham cuidado com isso. Não deixe que os falsos profetas entrem na sua casa. Valorizem a igreja que vocês têm. Nós fazemos parte de um rebanho, isso aqui é um rebanho de Cristo. Tudo bem que nós não somos nenhum desses pastores famosos que nós encontramos na internet, a gente... Só uma bênção para nós, viu? Não estou criticando eles, não. Mas é que eles pregam tantas vezes, em vários lugares, o mesmo sermão, e aquele sermão vai sendo aperfeiçoado e vai ficando cada vez melhor. Leonardo e eu, nós não temos esse tempo de pregar muitas vezes o mesmo sermão. Todo domingo a gente tem que trazer um sermão diferente aqui, um estudo diferente. Nós fazemos isso com amor, porque nós fomos alcançados amorosamente por Cristo. E o que nós podemos fazer, nós iremos fazer. Não para a nossa glória, mas que o nome de Cristo seja glorificado. Veja, tome cuidado com as portas que vocês têm aberto. As portas que vocês abrem. Vocês devem sondar para ver que porta que vocês têm deixado aberta. Se essa porta que você abriu está escravizando você, está te levando lá para o passado. E aí você começa, então, a ouvir músicas que te relembram o passado. E aí você começa, olha, eu poderia ter feito isso lá. Numa condição que você ainda era pecador. Percebe a sutilidade? Saibam quais portas devem ser abertas. Nós devemos entrar pela porta de Cristo. Ele nos libertou, nos deu vida. Sabe aquela... Por que nós rejeitamos essa ideia do livre-arbítrio arminiano? Porque eles entendem que antes de Cristo regenerar, uma pessoa pode ter um poder de escolha, sabe? Então a pessoa está escrava do pecado, mas ela tem a liberdade. Nós não cremos dessa forma. Mas nós entendemos que um crente que uma vez foi salvo, ele é muito mais livre do que qualquer outra criatura na terra. Porque agora nós não estamos mais escravos do pecado. Nós agora temos liberdade em Cristo. Nós agora vamos até Cristo, porque Ele nos chamou primeiro. Percebe? Um ímpio não consegue escolher a Cristo. Mas nós fomos alcançados por um amor gracioso que nos libertou das amarras do pecado e fez com que nós pudéssemos agora rejeitar o pecado
e nos lançarmos aos pés de Cristo. Saibam que porta vocês estão abrindo. Queridos, nosso Senhor Jesus Cristo é o Supremo Pastor. É Ele quem preserva e guarda o seu rebanho. Ele nos amou com um amor sacrificial, com um amor vicário, um amor que se revela quando Ele conhece cada um de nós. Cada um de nós aqui presente, Deus tem o conhecimento pleno de nós. E não é que Ele precisa primeiro pensar no Fernando, aí depois Ele pensa no Wellington, aí depois Ele pensa no Jussier. Não. Simultaneamente, as nossas vidas estão no controle absoluto de Deus. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que significa isso? Que enquanto nós somos ovelhas desse Supremo Pastor, absolutamente nada vai nos faltar. Não vai faltar água. Faltou luz ontem aqui, né? Mas depois a luz voltou. Não vai faltar alimento. Não vai faltar palavra. Não vai faltar líderes para que nos apacente. Se amanhã ou depois Leonardo e eu fomos recolhidos, terá outras pessoas aqui abençoadas que Deus vai levantar da mesma forma. Por quê? Porque nós somos completamente dependentes de Cristo. É Ele quem vai nos conceder todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos.